Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a última semana do PET volume 5 e nessa semana a gente vai ver um pouco sobre as razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Então, só para a gente entender, os ângulos notáveis são ângulos que aparecem muito, né, na geometria, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Ok? Então, esses são chamados de ângulos notáveis porque aparece bastante em problemas geométricos. Aplicando o que conhecemos de relações métricas e trigonométricas em um triângulo equilátero e um quadrado de lado de comprimento unitário, podemos determinar o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, como em IES 2017. IES esse aqui é um livro do Gelson IES, mas eu vou fazer para vocês essa demonstração, como que a gente chega nesses ângulos. Né? A gente tem uma tabelinha aqui, o seno de 30 graus, né, é meio, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 3, e assim por diante, né? Então, cosseno, por exemplo, cosseno de 45 graus, é raiz de 2 sobre 2, né? Tangente de 60, raiz de 3. Então, como que a gente chega nesses valores? Então, primeiro, a gente tem aqui um triângulo equilátero. Para começar, então, um triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados com a mesma medida. E os três ângulos também são com a mesma medida, ou seja, os três ângulos valem 60 graus. Se eu traço a altura desse triângulo equilátero, né, a altura de um triângulo equilátero ela coincide com a mediana, né, que aqui ela divide esse lado ao meio. Então aqui esse pedacinho aqui vale L sobre 2, né? Pego L e divido por 2. E também coincide com a mediatriz. Mediatriz não, é a bissetriz desse ângulo, ou seja, ela divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, se o ângulo aqui é 60 graus, ele todo é 60, ele divide em dois ângulos de 30, então esse pedacinho aqui vale 30. E aí a gente vai trabalhar somente com esse triângulo aqui, né, um dos triângulos. Então, eu tenho aqui um dos lados que vale L, o outro lado que vale L sobre 2, e eu preciso saber esse lado aqui, ok? Como que eu descubro isso? Eu tenho um triângulo e ele é retângulo, né? Porque como eu tracei a altura, ela é perpendicular a esse lado. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, vou chamar aqui de ABC. Deixa eu mudar a cor só para ficar mais fácil. Então eu tenho um triângulo aqui A, BC, e aí eu vou encontrar essa altura, esse X. Por que eu vou encontrar esse X? Porque como eu conheço esses ângulos, eu consigo depois aplicar as razões trigonométricas aqui, seno, cosseno e tangente. Então, como eu tenho um triângulo retângulo, tenho dois lados que era o x, eu vou usar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, né? A soma dos quadrados cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, o x é um cateto, então eu vou ter que x ao quadrado mais o outro cateto é L sobre 2, então eu vou ter que mais L sobre 2 ao quadrado. Isso vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é L. L ao quadrado. Né? E aí, eu vou escrever então x ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado aqui dá L ao quadrado. E aqui 2 ao quadrado dá 4. Né? Isso vai ser igual a L ao quadrado. Resolvendo essa equação, né, já vou fazer direto aqui para a gente não perder muito tempo. Eu vou obter que o x vai ser igual a L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa é a altura. Okay? Então essa é a altura que a gente procurava. Então esse x aqui vale L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Com isso, né, a gente tem um triângulo aqui, ABC, eu consigo, como eu sei a medida dos três lados,
eu consigo aplicar aqui as razões trigonométricas, né? Então, por exemplo, o seno. Se eu penso no seno de 30 graus, ele vai ser igual a quem? Cateto oposto, então seno de 30, eu estou trabalhando com esse ângulo aqui. Estou trabalhando com esse ângulo de 30. Então, seno é o cateto oposto, que é o L sobre 2, e dividido pela hipotenusa, que é L. Ou seja, então vai ser L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Isso vai me dar L aqui vezes 1 dá L, e 2 vezes L dá 2L. E aí o que acontece? Esse L aqui cancela com esse. Então, seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Né? Foi o que a gente viu na tabela. Seno de 30 graus é igual a meio. Ok? E aí, a gente pode calcular também o cosseno. Cosseno de 30 graus vai ser igual a cosseno desse ângulo aqui, o cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 4. Opa, perdão, pessoal, eu confundi aqui. L raiz de 3 sobre 2, viu? Corrijam aí, desculpe eu. L raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Dividido aqui por L. Novamente, aqui fica 1. L raiz de 3 vezes 1 dá L raiz de 3. E 2, aqui 2 vezes L, 2L. Esse L cancela. Então, o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre raiz de 3 sobre 2. Né? Que foi o que a gente encontrou aqui. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, mesma coisa. Então, a tangente de 30 graus é cateto oposto. Né? Cateto oposto, L sobre 2. L sobre 2. Dividido pelo cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Vai ficar aqui L raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a L vezes 2. Vai ficar 2L aqui em cima. E embaixo vai ficar 2 vezes L raiz de 3. 2L raiz de 3. Que vai ser igual. 2L cancela com 2L. Vai ser 1 sobre raiz de 3. E aí, como a gente não costuma deixar a raiz embaixo, a gente faz um processo que a gente chama de racionalização, né? Então a gente pega esse 1 sobre raiz de 3 e multiplica por raiz de 3, para poder eliminar a raiz do denominador. Né? Porque quando eu multiplico o número por raiz de 3 sobre raiz de 3, é que esse número aqui é 1, né? Porque todo número dividido por ele mesmo é 1. E multiplicar o número por 1 não altera o resultado. E aí quando eu faço isso, eu vou ter 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Né? Ou seja, eu racionalizei, então esse valor aqui, 1 sobre raiz de 3, é o mesmo que eu escrever raiz de 3 sobre 3. Né? Que foi o que a gente viu lá em cima também na tabela. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Né? Para o seno, cosseno e tangente de 60 graus, o processo é o mesmo. A gente vai fazer o mesmo processo aqui, só que agora a gente vai estar olhando para esse outro ângulo aqui, que é o ângulo de 60. Então agora o cateto oposto vai ser esse, o cateto adjacente vai ser L sobre 2, e a hipotenusa continua o mesmo. E aí eu aplico de novo as razões trigonométricas, só que agora vai ser seno de 60, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de 60
vai ser o cateto adjacente, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. E a tangente de 60 vai ser o cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L sobre 2. E aí, a gente vai chegar nesses valores aqui. Eu não... Opa, perdão. Esses valores aqui. Eu não vou fazer esses, vou deixar como um exercício para vocês e para verificar. É bem parecido com o que a gente fez aqui com o ângulo de 30, só que agora a gente vai usar o outro ângulo, mas as razões trigonométricas são as mesmas, né? Cateto oposto pela hipotenusa, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. E aí a gente termina uma parte, né? Agora, para a gente verificar o ângulo de 45 graus, a gente vai usar um quadrado, né? Então, um quadrado, se eu traço uma diagonal dele, eu vou ter aqui um triângulo retângulo também, né? Vou chamar aqui de ABC também, só para a gente dar um nome aos verdes aqui. Então aqui eu tenho o lado A, o ponto A, né? Ponto B e o ponto C. Para descobrir essa medida aqui, para eu aplicar essas razões trigonométricas, eu preciso saber a hipotenusa, né? Porque eu tenho um triângulo ABC, retângulo em B, e eu tenho dois lados, né? Que são o mesmo, né? Por ser um quadrado, que é L e L. E o X, que é a hipotenusa que eu preciso calcular. Então, como que eu faço? Pitágoras de novo, né? Então, o X agora é a hipotenusa. Então, eu tenho aqui o X ao quadrado, que é a hipotenusa, tem que ser igual a um cateto, que é L ao quadrado, mais o outro cateto, que é L também ao quadrado. Ou seja, o X ao quadrado vai ser igual a 2L ao quadrado, e aí eu vou ter então que o X vai ser igual a L raiz de 2. Né? Então esse é o valor de X, esse é o valor da hipotenusa aqui. Então aqui vale L raiz de 2. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez anteriormente, né? Eu vou calcular o seno desse ângulo de 45 graus. Eu esqueci de comentar ali, né? Mas por que 45 graus aqui? Porque um quadrado ele tem os quatro ângulos retos, né? E quando eu traço a diagonal de um quadrado, essa diagonal ela coincide com ela é bissetriz desse ângulo reto, ou seja, divide esse ângulo reto em dois ângulos de mesma medida, que no caso é 45 graus. Então, por isso que eu posso afirmar que esse ângulo aqui é 45. E aí o seno de 45, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, L raiz de 2, L, que é o cateto oposto, e a hipotenusa é L raiz de 2. L raiz de 2, isso vai ser igual, corto aqui o L com L, vai ficar 1 sobre raiz de 2, e fazendo o mesmo processo de racionalização que a gente fez aí embaixo, né, vou até fazer aqui embaixo, 1 sobre raiz de 2, eu vou escrever aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 2, eu multiplico por raiz de 2 sobre raiz de 2. E aí eu tenho aqui em cima, no numerador, raiz de 2. No denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então dá raiz de 2 sobre 2. Então aqui o seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2. Opa. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Né? Que está na tabela. O seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E agora, para a gente calcular o cosseno. Né? Então, repare que cosseno de 45 graus é o cateto adjacente, que também é L, dividido pela hipotenusa, que é L raiz de 2. Então aqui, repare que o cosseno deu igual ao seno, né? De
45 vai cortar o L, vai cortar o L. Então o cosseno vai ser igual, né? Porque deu a mesma razão aqui. Então, raiz de 2 sobre 2. Que também está lá na tabela. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E a tangente, né? A tangente de 45 graus vai ser igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que é o cateto oposto? O L. Vai ficar L dividido por cateto adjacente, que também é L, né? Então aqui é L sobre L, todo número dividido por ele mesmo é 1. Ou seja, tangente de 45 graus é igual a 1. Ok? Então, é daí que surge essa tabela, né? E aqui, como eu falei para vocês, o 60 fica para vocês verificar, ok? Essa tabelinha a gente usa muito, né, na geometria. E uma das maneiras que a gente pode fazer para decorar ela, né, vamos dizer assim, né, para a gente quando for precisar fazer uma prova e tal, e precisar dela, a gente pode pensar o seguinte, né? O que a gente faz? A gente pega, faz essa tabelinha seno, cosseno, tangente nessa ordem, e os ângulos 30, 45 e 60 também nessa ordem. E aí a gente vem completando a seguinte, ó, a gente começa aqui no seno, a gente vai 1, 2, 3. E no cosseno, a gente faz na ordem decrescente, 3, 2, 1. Após isso, a gente extrai a raiz quadrada de todos eles. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. Aqui vai ficar raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1, que é 1. E depois a gente divide tudo por 2. Né? Divide tudo por 2. Divide tudo por 2. Por 2. E por 2. Né? Repare que os valores são os mesmos que a gente encontrou aqui. Né? Então, essa é uma maneira que a gente pode fazer para escrever a tabelinha quando a gente precisa dela numa prova, por exemplo. Né? E a tangente, eu vou explicar uma relação trigonométrica primeiro, né? E aí a gente pode pensar em como encontrar essa tangente de um modo mais fácil. Então vamos lá. Então continuando, né? Dado um triângulo aqui, um ângulo alfa, um triângulo retângulo, né? Tem um cateto oposto a alfa, cateto adjacente a alfa e hipotenusa. Então nós já vimos que o seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que acontece se eu fizer essa divisão, né? Dividir o seno por cosseno? Então eu vou ter o cateto oposto pela hipotenusa e o cateto adjacente pela hipotenusa. E fazer essa divisão é o mesmo que multiplicar essa fração aqui pelo inverso dessa, né? Ou seja, eu faço aqui cateto oposto dividido pela hipotenusa, vezes aqui eu inverto o denominador. Então fica hipotenusa por cateto adjacente. E aí o que acontece? A hipotenusa aqui com a hipotenusa aqui cancela. Eu vou ter o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente. Né? Então aqui está... Eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui no triângulo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos supor aqui que eu tenho... Vamos supor aqui que eu tenho aqui um A, aqui um B e aqui o C. Né? Então quem que é o seno de alfa? O seno de alfa é cateto oposto a alfa, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. O cosseno alfa é igual a cateto adjacente, que é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. E a tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Então, o que foi feito lá? Se eu pego e divido seno de alfa por cosseno de alfa,
eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o seno de alfa é B sobre A. Então, eu vou ter B sobre A dividido por cosseno de alfa, que é C sobre A. E divisão de frações, eu faço o quê? Multiplico aqui no numerador com o denominador, vai ficar B vezes A, vai ficar aqui B vezes A, B vezes o A, e embaixo eu também multiplico aqui, agora denominador com numerador, então vai ficar A vezes C, ou C vezes A, tanto faz, né? Então vou colocar aqui A vezes o C. E aí, como eu tenho aqui um A em cima e um A embaixo, eles cancelam, e aí sobra B sobre C. Ah, mas quem que é B sobre C? B sobre C nós já vimos aqui que é tangente de alfa, né? Ou seja, então essa é uma relação fundamental da trigonometria, né? Que é o seguinte: o seno de um ângulo alfa dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo alfa é igual a tangente desse ângulo alfa, né? Então essa é uma relação muito importante. E daí eu posso encontrar esses valores que eu falei para vocês. Se eu fazer o seno e dividir pelo cosseno, eu vou encontrar a tangente, ou seja, se eu fizer meio dividido por raiz de 3 sobre 2, eu vou encontrar esse número. Se eu fazer raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, eu vou encontrar 1, né? Aqui no 45 é fácil a gente enxergar, porque como os dois são iguais, todo número dividido por ele mesmo é 1, né? E se eu fizer aqui raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, vai dar raiz de 3, né? Então, eu posso obter a tangente por uma divisão também, né? Então é isso que a apostila ela traz aqui nessa parte. E aí a gente vem com algumas atividades, né? Que são tranquilos, né? Basta eu montar uma equação. Por exemplo, na letra A, eu quero saber os valores de x, né? Na letra A, eu quero descobrir o cateto adjacente ao ângulo de 60. E eu tenho o cateto oposto. Então, qual que é a razão trigonométrica que relaciona os dois catetos? Tangente, né? Então, eu escrevo aqui que a tangente do ângulo de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é 8 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Ah, mas tangente de 60 graus eu sei, né? Eu sei quanto que vale. A gente já viu lá na tabelinha. Tangente de 60 graus vale raiz de 3. Ó. Tangente de 60 graus vale raiz de 3. Então, no lugar da tangente de 60 aqui, eu substituo por raiz de 3. Então, vou ter que raiz de 3 é igual a 8 raiz de 3 sobre x, né? Multiplicando cruzado aqui eu posso completar com 1, né? Então eu vou ter x vezes raiz de 3 é igual a 8 raiz de 3. E aí eu divido os dois lados aqui por raiz de 3, né? Divido os dois lados por raiz de 3. Aqui vai cancelar esse com esse, aqui vai cancelar esse com esse. E aí eu tenho que o x vale 8. Encontrei o valor de x na letra A. E os outros, mesma coisa, né? Só que agora eu vou usar o quê? Na letra B, por exemplo, eu tenho um ângulo de 30. Eu quero descobrir o cateto oposto a esse ângulo e tenho a hipotenusa. A razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa é o seno. E aí eu escrevo seno de 30 graus. Tá? Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 11,5. Né? De novo, o seno de 30 graus eu sei quanto que vale meio, né? Meio
vai ser igual a x dividido por 11 meios. E aí, multiplica cruzado e isola o x. Né? E os outros é a mesma ideia. Né? Tem um ângulo aqui, o ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Eu vou usar o seno. Aqui eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Eu vou usar o cosseno. E assim por diante. Né? Aí a número 3. Número 2, né? Considera o triângulo retângulo em C. Retângulo aqui nesse ponto C aqui. Para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual a quantos? Então, o seno desse ângulo aqui é fácil, né? O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Ou seja, vai ficar 5 dividido por 10. Bem tranquilo, né? Então é fácil. Aí aqui tem alguns exercícios aqui, sendo alfa igual a m, cosseno de alfa igual a n. O valor da tangente de alfa é, né? Então, como nós já vimos, a tangente é o seno dividido pelo cosseno, né? E aí fica fácil que vocês vão só analisar. E aí alguns probleminhas, mas vocês vão também usar triângulo retângulo. Se a gente perceber, você tem aqui um triângulo, né? A gente tem um triângulo aqui, que ele é retângulo, né? Porque a torre ela não é torta, ela é perpendicular ao solo. Vocês têm aqui uma medida que é 100 metros, né? Tá meio claro aqui. E aí tem o ângulo e tá pedindo a altura, né, da torre. E aí tá falando aqui para vocês usar a tangente de 30 como sendo aproximadamente 0,58, né? Que a tangente de 30 lá a gente viu que é raiz de 3, né? Raiz de 3 é um número irracional, então tá usando uma raiz de 3 sobre 3, né? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aí tá fazendo uma aproximação para 0,58. E aí vocês querem a altura da torre, né? E aí usando as razões trigonométricas vocês conseguem calcular essa altura. E é isso, pessoal. Os outros exercícios tudo envolvem o que a gente estudou até aqui sobre relações métricas dos triângulos e razões trigonométricas. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.